Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Go, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Go, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir aqui no canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Go Podcast. Hoje nós temos o prazer de receber Roberta Tavares, que é farmacêutica esteta, né? É Isso. farmacêutica na área de estética. E, Roberta, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui para poder falar um pouco da estética, que além de ser só estética, é saúde, é autocuidado, é amor próprio. Perfeito, que é isso que a gente justamente vai conversar, né? Com o tema estética além da beleza. Tratamentos que cuidam da pele, do rosto ao corpo, não é isso? Exatamente. Roberto, primeiro eu queria entender a a sua formação, né? Você é farmacêutica, você estava falando aqui um pouquinho antes, há uns 20 anos, não é isso? E aí você Exatamente. tem uma especialização em Isso. estética, não é isso? Isso. Eu sou formada há mais ou menos Hum, 20 anos, sempre trabalhei na área clínica, sou especialista na área clínica, hum, ou seja, estive sempre presente em hospitais, farmácias comerciais, ali sempre muito próximo do público, hum, orientando sobre como administrar o medicamento, claro, e sempre através de uma prescrição médica, de uma orientação médica, o que é muito importante. hum, Orientando o paciente sobre não fazer a automedicação, sim. né? E clinicamente sempre voltado para esse olhar clínico, Hum, que é justamente mostrar para o paciente a importância do medicamento em relação ao problema de saúde dele. perfeito. Muitas vezes a pessoa começa o tratamento, melhora e às vezes suspende. Uhum, E aí é onde o farmacêutico entra, né, para orientar esse paciente como administrar, o tempo que ele precisa administrar e a importância de quando ele terminar o tratamento, o retorno dele ao médico. perfeito. E aí trabalhei nessa área cerca de 18 anos e chegou uma fase da minha vida eu decidi que queria mudar de profissão. Hum, Não mudar da farmácia, né, da minha área farmacêutica, sim. mas de partir para uma outra área da farmácia. E aí eu já vinha ali meio paquerando com a estética Hum, e decidi, então, sair realmente um pouco da área clínica, área hospitalar, e partir para a área da estética. E aí vem a especialização para poder a minha área atuar como farmacêutica esteta, que é a nomenclatura, né, que hum, nós usamos ali pela área profissional. Fiz um ano de especialização e me formei como farmacêutica esteta. Hoje sou esteticista, hum, trabalho com cuidado com a saúde. Eu sempre digo que, principalmente nos dias de hoje, a estética ela está aliada à saúde. Não dá mais para uhum, desvincular. Estética não é só beleza, não é só um procedimento que eu faço, mas ela está aliada assim com a saúde, embasamentos científicos, hum, principalmente em cada procedimento e em cada produto que está sendo aplicado. Eu também faço doutorado na hum, área da saúde, sou da área da farmacologia. Então, estudo científico, embasamento científico, para mim é importante. Então, ter aquele olhar clínico com o paciente, saber o que ele realmente precisa. Lembrando que também ouvir o paciente, porque sim. o paciente, quando ele procura, ele vem com uma queixa. Então, eu preciso tratar aquela queixa. Não é só eu simplesmente apontar o paciente. Então, após uma avaliação, durante uma consulta, esse paciente é feita uma anamnese, uma avaliação, e aí a gente vai atender, se possível, a necessidade daquele paciente. Perfeito. E você falou, é uma coisa que eu acho importante, e aí que casa muito com o que a gente vai conversar aqui, é que a questão da estética, ela não é apenas uma vontade, mas sim algo que impacta na saúde da pessoa. Isso. Mas em que ponto realmente impacta na saúde? Porque quando a gente fala de estética, a gente olha muito superficial, o Uhum. que está na pele, né? Isso. Assim, é o visual. Pronto, vamos lá, Isso. o visual. É. Então, não necessariamente uma pessoa que está com o rosto bonito, assim, Uhum. saudável,
né? Ela está com o corpo saudável. Sim. Não necessariamente, porque é a pele, ali é a parte externa. Então existe esse preconceito, vamos dizer assim, de Uhum. que é supérfluo, né? Que é algo, Exatamente. não, Fútil. fútil, pronto, eu tava procurando essa palavra. É algo fútil, assim, que não, é uma, é um mimo que você faz ali, é Isso. coisa extra. Porque você tem que se preocupar mesmo é com o que está dentro, porque é o que, coração, é o Sim. pulmão, é o que, né, faz as coisas acontecerem no seu corpo. Mas aí que ponto agora está impactando realmente na saúde a estética? Pronto. Eu digo que a estética, ela ainda começa por um incômodo, Uhum, né? O paciente, ele sente um incômodo, algo que não está legal, e aí ele procura o esteticista. Mas quando ele chega no profissional, desde que seja um profissional realmente competente, habilitado, ele começa a abrir, dar aquele olhar para o paciente e mostrar que não é só uma questão de beleza e que a pele ela também precisa de cuidado. Inicialmente o paciente chega com essa ideia, mas também o paciente hoje ele é muito bem informado, sim. né? Ele antigamente chegava mais leigo em relação a uma determinada situação. Além de procurar pela questão do incômodo, ele sabe que o profissional vai ter esse outro olhar. E hoje a estética, quando a gente fala que ela é saúde também, é porque hoje ela tem uma etapa que a gente tenta tratar o paciente não só a parte externa, a gente trata o paciente também de dentro para fora. Hum, Porque quando ele vem com uma queixa, com incômodo, eu preciso analisar exatamente por que, que ele chegou naquela situação. Foi só um cuidado estético mesmo? Ele deixou de usar um produto em casa? Não. Muitas vezes ele está passando por um fator estressante e isso reflete na pele. Ele está passando por problemas psicológicos que também vão ah, refletir na pele. entendo. Ele tem uma alimentação que não é saudável, Aí reflete na ele pele. não pratica atividade física, que também reflete na pele em relação à gordura, flacidez. Então, hoje, a avaliação é o fator primordial quando o paciente entra no nosso consultório. Eu vou explicar, sim, que a pele dele precisa de uns cuidados externos, mas dependendo de toda a avaliação, porque eu peço exame de sangue, eu preciso ver os últimos resultados de exame dele, eu preciso saber se ele é praticante de atividade física, qual é a profissão dele, como é que está o momento atual de vida dele. Para só então, a partir daí, eu começar a desenhar um tratamento, um protocolo para ele. Porque geralmente não é uma coisa só. Então, se esse paciente nunca fez exame, se ele não cuida da alimentação, se ele não pratica atividade física, é o primeiro ponto que eu já começo a conversar com ele. Olha, a gente vai ter que mudar o estilo de vida. Porque qualquer procedimento que eu realizar em você é temporário. Ele não vai dar o retorno Hum, que eu quero que você tenha e nem que você deseja. E aí é onde a gente entra um pouquinho na vida pessoal do paciente. Eu preciso entender o que, que o paciente realmente está passando naquele momento. E se ele não faz nada disso, aí eu começo a orientá-lo. Se for necessário voltar, procurar um médico, ele vai procurar um nutricionista, ele vai procurar um educador físico, um endocrinologista, o que for necessário para ele alinhar internamente com o que eu vou fazer com ele externamente. hum, E aí, onde a gente consegue, somando isso, a gente consegue ter bons resultados e resultados duradouros. Normalmente, o paciente, quando ele entra para essa etapa, ele dificilmente abandona. Ele vai sempre voltar para a gente. Porque ali ele foi acolhido, ele foi orientado, algo que ele não percebia. Né? sim. E aí tem todo esse processo, todas essas etapas. Bacana. Então, assim, você para consertar o que está fora, você tem que entender o que está acontecendo dentro, Sim, né? sim, E aí, o que antigamente talvez você chegava lá com uma queixa, vamos resolver aqui de maneira só que voltava depois, porque isso, o problema não tinha sido sanado, né? isso. Na verdade, você estava tratando ali o resultado, É, né? De um problema que isso. estava mais interno. A minha prática clínica, sim. Eu digo que eu saí da clínica hospitalar, mas a prática clínica não saiu de mim. Uhum, Então, eu continuo tratando o meu paciente, uhum, avaliando tudo isso, porque é fundamental para o meu resultado. Eu quero que esse paciente volte, eu quero que esse paciente seja bem tratado. Então, eu preciso acolher no sentido profissional, né? Acolher para que ele possa ter resultados. Então, uma limpeza de pele, por exemplo,
Quando ele vem com aquela queixa, uma pele inflamada, uma pele mais avermelhada, com muita acne, muito oleosa, eu preciso conhecer como é que está a rotina Uhum. dele. Porque aquele processo eu só vou melhorar vendo com o que que ele trabalha. É, da mesma forma, a alimentação, porque todo procedimento que eu for realizar, é importante saber a rotina do paciente, porque o procedimento não vai durar se eu não alinhar, ajustar todos esses processos. E a limpeza de pele, como eu digo, ela é porta de entrada. Quando o paciente chega no meu consultório, ele pode só procurar uma limpeza de pele, Uhum. porque ele acha que naquele momento ele está precisando de um tratamento momentâneo. Só que a limpeza de pele é que prepara toda a pele. É ela que disponibiliza a sua pele para receber o próximo procedimento. Então, se o paciente chega com a pele muito inflamada, muito acneica, eu não vou poder realizar o procedimento seguinte. Eu preciso primeiro tratar essa pele, cuidar Entendi. dela, para depois fazer o próximo procedimento. E para cuidar dessa pele naquele momento, eu preciso saber toda a história do paciente. E se for É. necessário, todas essas etapas que eu já expliquei, de pedir exames, de saber da alimentação, da atividade física, do acompanhamento dele. E aí sim, aí ele vai continuar o tratamento em casa também, porque quando eu realizo a limpeza de pele, ele leva para casa uma receita médica, uma receita farmacêutica, na verdade, uma prescrição, uma orientação de como vai ser o skincare dele em casa. E ali ele continua o que eu comecei em consultório. E aí, dependendo da qualidade da pele, ele volta daqui 40 dias, 60 dias, para a gente poder dar continuidade ao tratamento. E limpeza de pele não é algo simples. Uhum. É algo que tem que ser feito muito bem programado, de acordo com cada tipo de pele. Perfeito. E eu vou já entrar aqui nos procedimentos, Uhum, né, que o esteticista faz, né, que normalmente você faz, mas eu queria entender um pouco mais da questão da limpeza de pele, porque a gente, aí falando como um leigo mesmo aqui no assunto, né, é, achei que limpeza de pele é você passar um produto, alguma coisa para deixar a pele mais limpa, se sentir mais limpa. sim. Mas pelo que eu estou percebendo, não é isso, né? É, É eu, algo mais profundo. Qual é uhum, realmente o objetivo? O que é que se limpa, né? é, Qual a diferença de uma limpeza de pele para uma higienização que você faz normalmente durante sim. no dia, né? Eu digo que tem dois tipos de limpeza Ah, de pele. A que você faz em casa e a que você faz em consultório. A que faz em casa, que é usar aquele sabonete, um sabonete facial, um sim. hidratante, o protetor solar, é uma limpeza de pele superficial. É o que você deve manter, sim, dentro de casa, porque ali você consegue estar controlando a sua oleosidade ou uma pele mais seca, é a sua rotina em casa. A limpeza de pele mais profunda, ela deve ser feita em consultório. E aí, como é que é feito? O que que é a limpeza de pele? A limpeza de pele é higienizar a sua pele, é retirar a poluição do dia, a oleosidade, a maquiagem em excesso. E profunda, que eu digo, porque vai passar por um processo de esfoliação, de extração de cravos e Hum. espinhas, depois o processo de hidratação e, por fim, a proteção. Mas essas etapas são feitas em consultórios. Em casa é a limpeza mais superficial. E aí é onde eu acompanho o pós, que é justamente passar uma rotina do que ele vai usar em casa, Hum. de acordo com a necessidade da pele dele. Seja uma pele mista, uma pele oleosa, uma pele acneica, uma pele com rosácea, enfim. A situação que o paciente apresentar, a gente ajusta esse skincare, esse home care que ele vai Uhum. fazer, para as etapas de consultório mais na frente eu conseguir atingir os meus São objetivos. mais ou menos quantos encontros em consultório, em média, né? Porque cada caso é um caso, né? Pelo que eu Sim, uma percebi. pele, digamos que uma pele oleosa, ela Hum. tem que ir para o consultório a cada 60 dias. É mesmo. Se ela fizer o skincare em Hum. casa. Porque na primeira consulta ela faz a limpeza, eu prescrevo o skincare dela, ela segue uma rotina, eu vou fazendo esse acompanhamento, eu quero o feedback do paciente, eu não largo o paciente, eu fico ali a cada 7, 10 dias conversando com o paciente. E para ver se os produtos que eu indiquei estão tendo resultados. Hum. Porque se não tiver, a gente faz a mudança, Certo. né? E aí, com 60 dias, dependendo da resposta, ele Hum. volta para a gente fazer uma nova limpeza de pele
ou realizar outro procedimento que a gente tem ajustado ali durante a consulta. Perfeito. E além da limpeza de pele, Roberta, quais são os outros procedimentos que o esteticista pode fazer e quais são os mais procurados? Né? Assim, Sim, o que é que vocês conseguem? E é tudo no rosto, porque pelo nosso tema eu percebi que se desenvolve também para o corpo, né? sim. Então, assim, quais são. Outra coisa que eu venho percebendo muito é porque é o seguinte, a tecnologia ela está avançando muito, né? Muito. Assim, tá ficando assustador até. É. Eu tô ficando com um pouco de medo do mundo. É muito diferente de uma época que eu cresci. Tá muito Uhum. diferente mesmo. Eu sempre venho falando isso aqui no podcast. E quando a tecnologia se desenvolvendo, não apenas uma área se desenvolve, Todas. todas as áreas de todos os setores vão mudando, Sim, né? Vão mudando. E na estética eu percebo também que sim. está tendo mudanças, né? Então, quais são as tecnologias hoje que o esteticista trabalha e quais são os procedimentos que eles, que normalmente é feito e Sim. as pessoas que estão nos acompanhando podem, puxa, eu não sabia que isso aqui poderia ser feito, né? Uhum. Para procurar um esteticista. Em relação aos procedimentos, Ah, vão desde a limpeza de pele, peeling. O peeling é são produtos ácidos que a gente utiliza na pele para fazer uma renovação celular, uhum. dependendo também do tipo de pele. Tudo vai sempre relacionado ao tipo de pele que o paciente apresenta. Microagulhamento Bem também rápido, mas o peeling, qual é o objetivo dele, assim? é fazer a renovação celular. Ah, Ele retira, obviamente, depende do tipo de. Quando eu falo tipo de peeling, depende do ativo que eu vou utilizar. hum, O ácido, que intensidade esse ácido vai estar? Ele faz a renovação celular, ou seja, eu retiro essa camada mais externa, hum, que a gente vai produzindo e que com o tempo vai descamando naturalmente. sim, Mas que às vezes a gente precisa de uma forcinha da estética para fazer essa remoção. Então, o ácido ele faz essa retirada, o peeling, de forma química, no caso, com ácido. sim. Faço a renovação, retiro células mortas. E qual é o benefício? Trazer mais hidratação, reduzir rugas, Hum. linhas de expressão, fechar mais os poros, diminuir a oleosidade. Então, tem uma série de benefícios, dependendo do tipo de ácido que eu vou utilizar. Então, temos o ácido retinóico, que é para uma pele mais madura, onde eu quero fazer a renovação celular, diminuir rugas, linhas de Então expressão. sai uma pele antiga e É, entra uma pele nova, é isso? exatamente, Essa, exatamente. a grosso Isso. modo, seria isso. Só lembrando que nem todo pile vai descamar, Hum, porque existem peels mais leves que fazem também essa renovação, mas não necessariamente vai descamar. Por isso que eu digo que depende da concentração do ácido e do tipo de ácido que eu estou utilizando. O ácido retinóico, por exemplo, ele já traz uma certa descamação. Dura ali 2, 3 dias a descamação leve. Um ácido glicólico, que é um ácido mais suave, eu tenho ali a renovação celular, mas não necessariamente ele vai trazer a descamação. E aí ele é aplicado no rosto ou é com Exatamente. agulha? Ele é aplicado como uma pomada, Uma como pomada? se fosse um gelzinho, uma pomada. A gente faz aquele preparo da pele, higieniza, passa um sabonete, um esfoliante sim, se necessário, e aí aplica o ácido. Inclusive, eu posso até fazer o peeling, a etapa do peeling, dentro do meu processo de De limpeza de limpeza, pele, eu pensei nisso, né? porque, de certa forma, o peeling é uma grande limpeza de pele, né? Porque ele renova, né? Exatamente, Então, exatamente. Se eu for utilizar um peeling mais forte, aí eu faço uma limpeza de pele, 7 dias depois eu aplico o ácido. ah, Mas se for um peeling mais leve, eu posso associá-lo no mesmo dia da limpeza de pele, durante as etapas da limpeza de pele. Por quê? Porque não é um ácido que vai agredir tanto a minha pele. Mas o objetivo, renovação celular, retirar as células mortas, hidratar. Também existem alguns peelings que têm função de clareamento, como de clarear melasma, esses sinaizinhos de hum. envelhecimento, sardas. Então, tudo isso também pode ser Rugas feito. vai, Rugas ameniza ameniza, né? bastante as linhas de A expressões. cor da pele A fica, cor, quando tiver melasma, manchas, olheiras mais profundas, a ele gente também consegue. consegue dar uma clareada e ir melhorando. Porque assim, teoricamente, se ele vai chegar a uma nova pele, é uma pele que não Sim, foi exposta ao sol, isso, né? Assim, que não exatamente. teve aquela. E nós, da área da estética, nós temos autorização para trabalhar com alguns tipos de pele, que vão atuar mais na parte da epiderme, Hum, porque a nossa pele ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme. hum, Então, eu tenho autorização para manipular ali os ativos até uma certa camada da minha pele. sim.
Profundidades maiores fica a cargo do médico, por Sim. uma questão de segurança. Uhum. E aí a gente atua mais nessa parte superficial, Sim. certo? Então, normalmente não vai trazer malefícios para o paciente, é um produto suportável e a gente utiliza na concentração. Por isso que a gente tem que ter o olhar clínico e entender da pele, não é só simplesmente aplicar o produto. Porque ele pode também irritar, em vez de trazer o benefício, eu posso acabar prejudicando a pele Esse é do um problema, que é paciente. um dos pontos até que depois eu quero falar sobre isso E o aqui, né? pós Hum. é algo que a gente tem que orientar muito bem, porque ele precisa cuidar e proteger daquela pele depois que ele faz o peeling. Durante quantos dias ele Em precisa? média, 7 a 14 dias, dependendo da intensidade do peeling. Tem que proteger do sol, tem Da que... luz do nosso dia a dia de casa, então ele É vai usar mesmo? protetor dentro de casa também, Ah, porque o sol é o nosso, ele emite os raios e a nossa proteção normalmente é voltada só para ele, é. mas a gente tem que usar protetor também dentro de casa, porque essa luz, ela também É mesmo, pode, as luzes das lâmpadas, exatamente, elas que podem a gente chama de impactar... luz azul, Hum, que é a luz que ela também pode interferir aqui na qualidade da nossa pele, na proteção. Por isso que a gente usa protetor. entendi. Também em casa, que fazer aquela rotinazinha de manhã mesmo que não vai sair, pode Tem que botar. colocar, Tem que colocar. apagar as luzes tudinho lá de casa. Não precisa, tu bota o O protetor, protetor que é já fica mais... mais Não tranquilo. A cada precisa. 3 horas, tá ótimo. E quais são os outros procedimentos, Pronto. Roberto? Nós Tem temos um também o peeling, microagulhamento. microagulhamento. O que é que ele Microagulhamento, ele é faz? feito com uma caneta ou um derma-roller. Canetas estão em alta, né? Essas E aí canetas. onde começa a entrar a tecnologia, né? Ah, Porque as nossas mãos fazem muita coisa, mas a tecnologia vem para nos ajudar. Eu não digo que muita gente olha torto ali para a tecnologia, mas se você souber utilizar, ela vem sim para nos ela lhe ajuda. auxiliar. É. A gente só tem que saber como Já, já, utilizar. já, já elas vão substituir a gente, mas por enquanto a Não, gente usa elas. não acredito, porque não tem quem manuseie elas. Eu vou dizer uma coisa para você, Roberto, só um parênteses. Eu estou conversando aqui com alguns profissionais, eu conversei com cirurgia robótica, né? Sim, E eu me assusto, cara, porque tem robôs que já é, conseguem é fazer. verdade. Então, daqui a alguns anos eu não. Assim, a nossa geração ainda não vai Eu pegar, acho que não não, pega não, mas futuramente eu acho que muita coisa vai. pode. Eu acho É, que a mão de obra vai diminuir bastante. muito, vai ser outro mundo. Vai ser uma vida É, que se os homens não se matarem daqui para lá, a gente vai ainda viver no também tem mundo. isso. Vai viver no Meio mundo. sem graça, né? Pra gente, né? É. Pra gente que Para eles, talvez lá no talvez futuro lá no vai ser o futuro máximo. seja normal, né? Seja Normal. porque a gente, como eles não viveram a nossa época, É, aí para eles vai ser normal ter uma vida mais fria, né? Menos exatamente. humana, né? Exatamente. Porque eles não vão ter como comparar, né? Uhum. Mas enfim, vamos lá. E aí a tecnologia que você disse que você está Isso. usando É para o microagulhamento. microagulhamento, ela é uma caneta. Na Sim. ponta da caneta vem algumas agulhas de aço inoxidável ou titânio. E o objetivo dessas canetas, da caneta, da Dermapen, que a gente chama, Hum, é causar microlesões na parte superficial da pele e através dessas microlesões eu conseguir colocar um ativo para conseguir tratar e melhorar a qualidade dessa pele. Por exemplo, não é renovar, é melhorar o que já tem. renova também. Renova também? Renova Ah, como é que eu digo? Incentiva as nossas células a produzir proteínas que a gente vai perdendo com o tempo, como, por exemplo, colágeno e colágeno. elastina. Que é A partir dos 30 anos, a gente já perdendo começa a colágeno. A perder. partir dos 30, A é? partir dos Eita, eu 30. já tô quase no tempo, então. Então, assim, Ah, o microagulhamento é um dos equipamentos que ajuda. E aí a gente faz movimentos circulares ou então movimentos de hashtag, que a gente ah, chama, vão causando. Antigamente já vi muitos vídeos que a pessoa tinha que fazer o microagulhamento até sangrar a pele. hum, Você vê que tinha muita gente divulgando que a pele sangrando não é necessário. O microagulhamento a gente consegue fazer microlesões, causando um processo inflamatório controlado. hum, Eu sei até onde eu estou atingindo aquela epiderme, hum. a profundidade das agulhas, o quanto ela penetra, não dói, é um leve incômodo, e aí eu vou aplicando o meu ativo, certo? E vou estimulando a minha pele a ali produzir colágeno, elastina, e esse ativo pode ser o quê? Pode ser uma vitamina C, que tem ação antioxidante, pode ser uma niacinamida, outras substâncias que venham trazer para a sua pele hidratação, renovação, e aí entra na mesma linha
vai trazer tratamento para rugas, linhas de expressão, Hum, olheiras também consegue amenizar. E o microagulhamento não é só facial, ele é corporal. Trata estrias, manchinhas na pele. eita, Então, as estrias elas não têm cura, mas a gente consegue amenizar. melhorar, Uhum. exatamente, amenizar a qualidade daquela pele através do microagulhamento também e com ativos. A cosmética, ela aliada com a tecnologia, a gente tem excelentes resultados. Por isso que a gente tem que ter o raciocínio clínico, de saber exatamente o que está usando Claro. e para que serve. E no rosto, assim, se você vai estimular a pele a produzir novas substâncias que com o A tempo gente vai perde. diminuindo, né, vai perdendo, para o rosto teria que ser microagulhamento no rosto É no todo. rosto todo. A gente faz o microagulhamento nessa região, no pescoço e até na região do É peito. mesmo? É Sim. quanto tempo mais ou menos uma sessão dessa? Uma sessão dura 30 minutos. Ah, então é É, rápido, né? porque assim, como a gente usa uma técnica chamada de drug delivery, é Ah, uma técnica, eu entrego um ativo de forma superficial, por isso drug delivery. hum, A droga que está sendo, a substância que está sendo colocada ali, ela é de forma superficial. Eu não preciso perfurar aquela pele por muito tempo. A partir do momento que a pele já começa a apresentar uma certa vermelhidão, hum, eu já suspendo naquela região e hum. passo para uma outra região. Da mesma forma. Ah, então é por A regiões. Você hiperemia, divide o rosto isso, vou por, por área. por área. E aí a hiperemia, que a gente chama que é a vermelhidão, ela vai surgindo conforme eu vou usando a Hum, caneta. E perfeito. aí é a hora que eu percebo, pronto, aqui já tá bom. É a hora de eu parar. Vou para outra área. Assim é também em relação ao corpo. O meu olhar vai pela hiperemia, o vermelho que vai surgir na sua pele. É tipo assim, ó, já tá bom aqui, E tem o que parar. pós? E o O pós disso? pós, eu não uso nada após as 24 horas. Eu deixo realmente a pele ali absorver o ativo que eu coloquei. Sem creme, sem Normalmente, hidratante. exatamente, são sérums mais líquidos para até a caneta poder deslizar melhor. E depois de 24 horas, entre as recomendações, evitar maquiagem, atividade física nos próximos 4 dias, próximos 7 a 10 dias, não pegar sol, protetor solar, depois de 24 horas já pode utilizar. Se por acaso o paciente apresentar alguma irritação, um pouquinho dessas 24 horas, a gente recomenda umas pomadas, porque a gente prescreve e vai acompanhando o desenvolvimento desse paciente. Pode descamar um pouquinho, porque já que eu estou renovando também a Vai pele, essa descamando. pele ela vai sendo trocada, né? Uhum. E a gente precisa fazer isso. Renovar essa pele, porque senão essa pele que vai ficando, ela vai manchando, vai dando um aspecto mais seco, envelhecido. E Entendi aí a agora. importância da gente tratar em casa, porque Uhum. quando eu trato em casa, eu evito muito desses problemas. Essa é engraçado você falar da pele que vai saindo. Tem um animal que faz isso, é a A cobra, né? cobra, A ela cobra, troca, ela troca de ela pele, cara. É tão troca. interessante, né? Tem outros animais Que também, mas troca. faz parte do processo dela. E o nosso corpo, se você perceber, às vezes nosso corpo está descamando. É, A pele da gente, às vezes aquele tom cinzazinho, que sim. às vezes você passa a Ah, que unha, fica ressecado, né? ressecado, pronto, Aquela a aquela pele pele indo ela vai se embora. soltando. Ela não é igual a da cobra que é de uma vez que ela Não, troca é ali. A bem gente de vai aos forma poucos, né? suave. Por isso que quando ela chega nessa fase, a gente precisa hidratar bastante, porque qualquer coisinha, pressão mais forte pode ferir, porque Uhum. a pele sensibiliza, ela fica mais sensibilizada. Então, por isso o hidratante, tanto corporal e facial, ele é Uhum. fundamental. Não é só hoje usar produtos, não é uma questão de status ou porque eu quero apresentar ou me mostrar. Não, é uma necessidade. Hum. É preciso, é saúde. O seu corpo precisa de hidratação, o seu corpo precisa de água. E o hidratante adequado, até a hidratação do seu rosto, você não perde aquela água, porque a gente precisa de água e óleo, mas a gente precisa de mais água. Hum. Então, os produtos que a gente utiliza, eles conseguem segurar essa água que o nosso corpo tem, para evitar que a gente resseque tanta pele, e aí o ressecamento traz essas linhas de expressões, a ruguinha. Então, a falta de hidratação causa isso também. Hum. E aí, então, a gente já viu o peeling,
o microagulhamento. Microagulhamento. Tem outro que é procurado? Temos Botox, né? Ah, o O velho, bom famoso Botox. Botox, todo mundo Para que serve o gosta. Botox mesmo? Eu sempre escuto falar, mas eu nunca entendo assim exatamente. Eu sei que a pessoa fica Uhum. com a pele, o rosto um pouco Mais esticado, esticadinho. né? Então, como é que É. funciona? Hoje o Botox ele é aplicado para manter o natural. Hum, Aliás, eu acredito, pelo menos é o que eu trabalho, a naturalidade. Eu não trabalho com a estética para deixar você uma outra pessoa. É para manter, tentar ali tirar o melhor do do que seu. você tem. Uhum. E se precisar lapidar alguma coisa, e se for um incômodo do paciente, a gente vai fazendo. O Botox é uma toxina, chamada toxina, a substância Ah, é toxina botulínica. Na sim. verdade, o Botox é a marca, porque foi a primeira a ser preparada lá no mundo, por aí, Hum. Europa, Estados Unidos. E Ah, então é pelo laboratório Allergan. que aí o nome era Botox, aí ficou Era Botox. Botox, como se fosse Botox, é o nome comercial. É A a, substância mesmo é toxina botulínica. é a que boa, né? Que o pessoal fala que é água Exatamente, sanitária, pronto, chama de o Bombril, Bombril, a Xerox. A máquina de isso, Xerox é máquina de fotocopiadora. era. Só que a marca era Xerox, o Isso, pessoal chama exatamente. Xerox. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 7 a 8 marcas de toxina botulínicas autorizadas pela vigilância sanitária, né, Hum, que a gente pode comercializar. Existem outras marcas fora do Brasil, mas que não é autorizado pela Anvisa, por isso que não entra aqui. Todas com o mesmo nome, toxina botulínica tipo A, o que muda é o nome comercial. hum, Botox, a gente meio que é o marketing, né? Porque hum. todo mundo, se eu for dizer toxina botulínica, a grande maioria não vai entender pelo princípio Sim, ativo. sim. Então, a gente utiliza o nome mesmo Botox. Botox. E aí faz propaganda, né, para Botox. Isso, é de graça, né? De Todo mundo graça. fazendo. O Botox, na verdade, ele tem a função de relaxar a musculatura, né? Eu vou agir no músculo. Se você tem uma pele que tem músculo, o Botox, ela vai atuar. Por que que eu digo isso? Porque muitas pessoas já têm uma certa flacidez e o problema não está na musculatura, está na flacidez, na pele, porque Hum, flacidez é pele, hum, e as pessoas querem tratar com botox e não vai resolver. Mas o botox ele age exatamente no músculo. A nível de cérebro, ele como é que vai atuar? Assim que eu faço a aplicação do botox, ele vai lá nos meus neurotransmissores, nos músculos, hum. as informações que são passadas, ele bloqueia um hormônio lá em cima, um neurotransmissor. Quando ele faz esse bloqueio, o meu músculo para, porque Hum. o nosso músculo ele está o tempo todo em contração. Na hora que eu aplico, ele faz isso aqui. Pronto, parou. É o que a gente chama de paralisar Ah, o músculo. Então, a sua expressão que você costuma fazer, você não vai fazer. E quais são essas principais expressões? Por exemplo, na região da testa, é você levantar tá. a cara de bravo, Poesia. exatamente, dar essas formações. Uhum. Os famosos pés de galinhas que a Uhum. gente tem. Então, assim, é para isso que ele trata. Mas eu vou ficar paralisado? Não. Hoje em dia, a quantidade que é aplicada, cada região tem uma quantidade que eu posso aplicar Sim. dentro das normas. E não paralisa seu rosto. Você realmente fica com a qualidade de pele, aquelas linhas que você estava vendo, você não vai mais apresentar por um período, porque o Botox ele é temporário. Hum. Você normalmente ele dura, você tem que aplicar a cada 6 meses. Isso também é individual, porque se você for uma pessoa que pratica muita atividade física, você faz muita expressão, força. Uhum. Se você hoje é um paciente que usa as canetas emagrecedoras, Hum. já é comprovado cientificamente que elas reduzem a ação da toxina botulínica, do Botox. Aí é. É. E aí o que acontece? Muita gente está usando as canetas e estão aplicando Botox e estão perguntando por Por que que é que que o não tá dando Botox não está certo? durando. E por que é que eu não sinto fome, né? É, na verdade Entendeu? até funciona, mas, por exemplo, funciona, de acordo com a literatura, eles funcionam até 3 meses, mas o Botox é para funcionar até 6 meses. Hum. Mas, como eu falei, vai depender das atividades do paciente, A né? pessoa tá botando Botox, tá injetando caneta, né? O pessoal É, tá de todo e jeito. aí a gente vai É, vendo que vão descobrindo, né, as reações, porque a é. caneta emagrecedora hoje ela é uma novidade ainda. A gente sabe o que ela
proporciona, mas os resultados, A longo assim, a prazo longo ainda prazo, ninguém eles estão sendo descobertos. E o tem. Botox é um deles, na Olha, estética. pronto. Não, eu já conversei aqui algumas vezes sobre essas canetas. É um dos pontos foi com aquela enfermeira navegadora cirúrgica que ela disse que as canetas elas inibem, como a pessoa não sente fome, né? Assim, ela Isso, não sente mais fome. E ela deixa uma sensação de de saciedade. saciedade. E aí a pessoa não sabe quando foi que comeu, assim, é como se. Não, E aí para fazer uma cirurgia você não pode usar essas canetas. não. E a pessoa tem que dizer, porque as pessoas não estão dizendo e tá dando problema na hora da cirurgia, porque você não pode estar com alimento na barriga. E não, são umas coisas aí E que. não estão dizendo essa na cirurgia, não. É quando eu vou aplicar Botox, eu faço toda a E avaliação e não a pessoa dizem. não diz que usa a caneta. Aí Rapaz, depois que vem, liga para mim de não 3 meses, tá dando Roberta, certo. olha meu rosto, como tá? Tu fez alguma coisa diferente? Como eu já venho me informando, aí tá, Sem querer não usou usou uma caneta alguma aí, rapaz. coisa, algum medicamento novo. Ela, Roberta, eu tô usando a caneta. Ah, pois Pronto. é. Não Aí dá. tá explicado. Ele vai cortando o efeito. Ele corta o efeito. Normalmente o Botox ele leva de 4 a 6 meses para você fazer uma nova aplicação. Hum. E normalmente a caneta, o que eu tenho visto os pacientes, 3 meses o paciente já está querendo. E a gente tem um prazo para fazer a aplicação do Botox. Por quê? Porque senão eu crio resistência à toxina. Ah, Eu crio entendi. como se fosse um efeito vacina, que Entendi, chama. entendi. Eu vou aplicar em você, O cérebro já entende já e entende, e não vai aí mais não fazer vai mais fazer efeito. efeito. Então, Entendi. por isso que a gente precisa seguir o tempo de aplicação Uhum. do retorno do Aí Botox. você vai aumentando, é isso? Tem que ficar aumentando a dose. Na verdade, eu não posso aumentar a dose, porque cada área eu tenho uma quantidade máxima de aplicação de Aí toxina, você de vai então Botox. burlando o cérebro, assim você vai Vai chegar um fazendo. momento que eu não vou mais Não aplicar. consegue. Não não vai ter Vai ter efeito. feito. Não Aí a vai ter pessoa para efeito. de. Exatamente, Aí porque ela assim, envelhece. Aí quando ela envelhece é de uma vez. e aí não, ela vai ter que procurar outras tecnologias, outras formas para poder melhorar e tratar essas rugas. Hum, Mas tem essa questão do efeito vacina, autodefesa ali do organismo de não aceitar mais a toxina. hum. E realmente é um produto excelente, porque além de trazer essa questão que incomoda muita gente, porque realmente incomoda, rugas, Hum, as expressões, tem pacientes que têm expressões realmente muito fortes, e a gente precisa fazer. Às vezes não só o Botox, precisa complementar com outro procedimento. hum. A aplicação de fios, então depende muito. Mas assim, o prazo dele mesmo é esse período, e o paciente tem que cumprir, a gente tem que cumprir também o Uhum. período, justamente para não prejudicar o paciente. Perfeito. Aí, então, aí Botox já tem umas coisas muito bacanas, né, pro rosto aí que a Sim, gente viu. A limpeza de pele, né, que a gente, o peeling, que é isso. bem bacana, né, É, renovação, microagulhamento, Botox aí para deixar, isso. porque o Botox realmente você rejuvenesce, né? Rejuvenesce. E outra, ele, além de aliviar as rugas e as linhas, ele traz uma qualidade de pele. Também Uhum. ele traz um brilho, um viço para a sua pele. A sua pele fica mais brilhosa, nitidamente a sua qualidade de pele muda. Qualidade de pele. Então, a característica da Aham. substância tem o efeito É bom, muscular de né? paralisar, mas também de qualidade da pele. Fica Qualidade- muito boa. Fica mais jovem, né? Mais jovem, mais viçosa, mais brilhosa. É Beleza. nítido. E aí outro procedimento que normalmente são Existem esses. vários Ah, procedimentos, tem bioestimuladores, preenchimentos, não trabalho com todos, porque a estética é um mundo, ah, e eu digo que a gente tem sempre que escolher uma linha, mas o bioestimulador também é uma substância que a gente aplica para estimular a produção de colágeno e elastina. São pessoas que já estão ali com uma certa flacidez, porque o bioestimulador, que é um ativo que eu vou colocar para estimular ali as fibras, produzir novamente colágeno e elastina. Porque o nosso rosto, com a ação da gravidade ele vai e com caindo. o nosso envelhecimento É. natural, vai derretendo, Derretendo, né? Vai derretendo. derretendo. Então, a gente precisa realmente estimular. Então, é feito aplicações em pontos estratégicos, aplicando mesmo a substância para estimular ali a produção de colágeno. O bioestimulador é feito com cânula, acoplado a uma seringa, há um ponto anestésico, não dói, é tranquilo, é feito de forma realmente Uhum. Tem ali, que aplicar uma injeçãozinha. subcutânea. Ah, A gente abre um pontinho para poder entrar a cânula, e aí vai atuando ali na região subcutânea e estimulando, né, uhum.
o que que o bioestimulador, eu só consigo ver o resultado, começar a ver ali por volta de 2 a 3 meses, mas eu só aplico uma vez por ano. Então, fica como uma manutenção. Sim. A cada ano você faz uma aplicação, 2, E ele faz depende. o que mesmo? Perdão. Estimula a produção de colágeno e elastina. Ah, Então, igual. aquele roxo que Ah, estava ah. caindo, ele começa Ele a começa a levantar. voltar, Exatamente. Por mas. quê? Porque eu tenho um colágeno e elastina que voltaram a ter qualidade e sustentar a minha pele. Mas ele não tem o mesmo, vamos dizer assim, objetivo é o microagulhamento, que também Isso, aplica o pronto. Só colágeno. que o microagulhamento é mais superficial. Ah, esse é um pouco É um mais pouco profundo. mais profundo, porque E o eu vou. a esteticista pode utilizar. Isso. Certo. O bioestimulador vai sendo mais profunda. Já vou para a região subcutânea, Ah, mais profunda. O microagulhamento eu fico superficialmente. Então, é por isso que eu preciso da avaliação, para ver a qualidade da sua pele e decidir qual o melhor procedimento para aquele momento. entendi. Se você já for uma pessoa de idade mais avançada, pode ser que eu parta para um bioestimulador, além de outros procedimentos com a tecnologia, para poder estimular mais rápido. O microagulhamento, posso atrelar um com o outro, fazer ali uma combinação, né? Para tratar tanto superficialmente como mais interno. Mas a produção de colágeno e elastina, ela vai estar presente em muitos procedimentos. Porque é o que sustenta a É o que nossa sustenta, pele. né? É o A que. gente vai perdendo, então a gente precisa de alguma forma estimular, seja superficialmente ou mais profundo. Mas eu vejo tanto suplementação alimentar com Também. colágeno Isso. auxilia. Ajuda sim, porque assim, o via oral, a ciência diz que o efeito é muito pouco. Ah, Os estudos científicos, porque o colágeno que eu tomei até ele chegar lá no meu organismo, onde eu quero atuar, é como se meu organismo já tivesse metabolizado todo o colágeno. Então, a concentração que chega é mínima. Então, assim, existe sim aquelas fórmulas para a gente fazer uso, mas você teria que tomar por muito tempo e em concentrações adequadas, que nem todo laboratório faz. Então, até isso, você precisa ser bem orientado para saber qual tipo de marca utilizar. Porque o colágeno, o estímulo do colágeno mesmo é injetável, através, seja de vários procedimentos aí, é o que tem o melhor resultado, porque eu ajo direto ali, próximo, na verdade, ajo próximo das fibras, né? A gente tem um fibroblasto, que é o responsável de produzir esse colágeno, essa elastina, então eu preciso estimular essa estrutura. E aí, através dos injetáveis, é que a gente consegue ter um resultado mais positivo. Não é que eu desacredite dos colágenos via oral, mas a concentração é muito pouca que o nosso organismo Mas absorve. talvez ele, em conjunto com o tratamento, Sim, faça sim. alguma. Hoje fazem muito. A suplementação em si eu acho importantíssima. Sim. E aí vem a suplementação de vitaminas, minerais, silícios, o colágeno. Hoje fazem uma composição. Então aí ajuda bastante, porque não é só o colágeno que está ali dentro. Hoje se trabalha muito com silício. O silício ele tem essa função de estruturar, de estimular ali também a produção. É como se ele fosse preparar ali. Então, tem que ter a suplementação também. Que aí entra essa questão da saúde, né? De Do tratar de interno, dentro para fora. de dentro para fora, que aí impacta, né? Exato. Aí Diretamente. vem a questão alimentar, porque alguns alimentos ricos em colágeno, em substâncias que ajudam o nosso organismo a produzir, então é outro fator. Porque é uma coisa complicada, rapaz, porque se o ser humano ele tem. A busca do ser humano é não envelhecer, né? Exatamente. A gente vê só que eu não sei se eu escutei isso em algum canto, que você tá crescendo, o corpo tá se desenvolvendo até os 25 anos. Não sei se é isso, mas depois dos 25 anos você começa a envelhecer. Aí ele começa É verdade a isso? A descer. partir dos 25 anos. A partir dos 25 No anos. entanto, que a gente já faz a aplicação de Botox em pacientes já com 25 anos, 25, 26, porque é quando ele já também o Botox, que aí a gente chama de Botox preventivo. Ai, Roberto, ele vai prevenir? Não, é porque aquelas expressões que você faz com mais intensidade, cada vez que eu aplico o Botox, a minha expressão ela já não volta a movimentar da mesma forma, porque eu não estimulei. Quando eu estou o Entendi. tempo todo assim, eu estou estimulando. Se o Botox está relaxando a minha musculatura, eu não estou estimulando. Então, Então, ajuda. não é que você não. Assim, a pessoa não tá com esse
com a linha, né? Isso, Mas evita ela ficar, né? exatamente, Porque ela evita você fazer a expressão. porque a gente chama de rugas dinâmicas e rugas estáticas. As dinâmicas são essas que estão sempre em movimento. As dinâmicas são aquelas que já se formaram e o Botox não vai tirar. Por isso que chama de Botox preventivo, que é para evitar que essas rugas dinâmicas virem estáticas, né? Entendi. Se Então, parem ali. a pessoa tá se prevenindo do que vai acontecer. Já sabe que aquilo vai acontecer, então vamos diminuir aqui, porque aí retarda Isso, o o aparecimento, envelhecimento, né? O aparecimento. exatamente. E aí fazendo tratamentos como esse de rejuvenescimento. Rapaz, Isso. você dá pra ganhar uns anos aí, né? Dá. Você ganha uns anos Você acha aí. que assim, você consegue envelhecer? A gente não vai impedir o envelhecimento, mas a gente consegue envelhecer com mais qualidade, melhor, mais bonito, se sentindo mais aquele autocuidado, sentindo melhor. Não é deixar de envelhecer, Não dá, mas é não envelhecer assiste, ainda melhor. não conseguiu. É, E eu vou dizer, a longevidade, a tendência é aumentar, né? sim, Hoje a gente já vê idosos de 90, sim, 100 anos. ativos, bem ativos. E a nossa geração já tem alguns estudos que vai passar de 100 anos, 110 Sim, anos. sim. Vai ser porque a gente está tendo mais acesso, né, a Uhum. apesar de estar todo mundo mentalmente meio perturbado, É, tem mas, esse outro lado, mas mas assim, a gente tem muito acesso a tecnologias que estão sendo feitas hoje na área sim. de medicina, que vai lhe dando uma qualidade de vida melhor. E a gente vai passar de 100 anos. Não vai ser Sim. difícil daqui a 50 anos você encontrar Uhum. idosos de 110, 120 anos, E dizem, e ativos. ativos. E aí vão ser os velhos, os 120, aí vai ter os filhos deles que já vão estar idosos Uhum. também, né? Os nossos filhos idosos. Isso. E aí a estética, eu acho que ela Ajudar. não, muito. Hum. Você hoje a gente já percebe. Antigamente, uma pessoa de 60 anos era um Sim. idoso, um velho. Você olhava assim, um velhinho. Hoje tem gente de 60 anos, você não dá Não, 60 não anos para a dá. pessoa, justamente por causa dos procedimentos, né, que E você a faz. questão da saúde mesmo, porque você falou aí que mentalmente nós estamos mais prejudicados, sim, porque o É, estresse, a rotina faz isso. tá matando Mas a gente. por essa rotina, é Ah, que tem conscientizado todo mundo na questão de procurar atividade física, uma uhum. alimentação mais saudável, um cuidado com o corpo, com a pele, justamente porque esse outro fator está pesando muito, que é É, o emocional. emocional. Agora, um problema é se a gente está passando por um período de transição, né? Assim, essa tecnologia, toda fase de transição é complicada, e a gente está bem É. no meio. E o estresse é um dos fatores que nos traz muito envelhecimento. Total. Porque tem a Sei. questão de produzir hormônios do cortisol, que são hormônios Aham. que prejudicam todo o funcionamento do nosso corpo. Então, por isso que o estresse também é um fator que a gente tem que cuidar. Só que é difícil, É né? Hoje difícil, é um dos mais difíceis, é o assim, mais você difícil. cuidar da sua saúde. Aí o que tem de gente tomando esse tratamento, mas também você deve ter pacientes tomando antidepressivos A também, grande né? maioria. Sabia. Muita A gente, grande cara. A maioria. grande maioria toma, A né? grande maioria. E de jovens a pessoas mais É, velhas. Não tem é o que eu tô dizendo. É porque o que aconteceu? É uma análise básica, assim. A tecnologia, ela foi tirando do homem a possibilidade de fazer coisas braçais. isso. Então, hoje o nosso trabalho ele é muito no computador, é sentado, Mental é ali. mental, é muito mental. Antigamente era braçal, né? Você era Uhum. carregando coisa. Era, E eu acho que isso era até benéfico, porque a não, gente ocupava a mente se movimentando e se movimentava o movimentando. corpo. E movimentava o Exatamente. corpo. Aí o que é que aconteceu hoje? Academias lotadas. Porque a pessoa não se mexe, Uhum. ela vai ter que se mexer em algum De alguma canto. forma. Então ela vai para academia, assim. Enche ali na academia, né? Para tentar fazer alguma coisa, mas talvez não seja o suficiente, porque as pessoas Uhum. estão. Porque não é só Não é aquilo. só aquilo. Ah, Então, assim, antigamente você tinha essa junção do trabalho com a atividade física. sim. Já ali não. E aí ocupava a sua mente, porque é difícil você ficar se preocupando Uhum. pegando peso. É, é Mas verdade. é difícil. Tente. Quero ver você ficar triste arrumando uma casa. É Com difícil. certeza. Você vai ali fazendo, você começa a se Não dá nem movimentar, tempo. não dá tempo. Não dá tempo, né? Mas enfim. E aí, essa é a nossa geração, esse é o nosso mundo. A gente tem que ir se adaptando a ele. É. E aí,
em paralelo, a gente está tendo muito acesso a informações, então a gente sabe quais são os alimentos que fazem mal. Uhum. Antigamente não se sabia, as pessoas comiam É. gordura como se fosse Não, uma não coisa tinha nem a menor natural, noção. né? Cigarro, a pessoa fumava, né? Assim, como se fosse, como se estivesse bebendo Coisa mais água. natural. Então, assim, aí isso mudou. De uma certa forma mudou. Tem esse lado psicológico, mas tem um Uhum. lado da saúde em si que mudou, então a gente vai, vai viver mais. E aí, para a gente ir finalizando, ô, Roberta, eu tenho mais uma dúvida em relação a essa questão. Você falou de vários procedimentos e Uhum. bacanas, né? Que a gente vê que são Sim. coisas. E a forma que você fala passa uma segurança muito boa, assim, da pessoa ir procurar e sabe da segurança que tem. Gostei muito quando Uhum. você falou, ó, tem determinados procedimentos que a gente só pode ir até ali. Dali para lá Isso. você tem que procurar um médico. Esse médico seria o dermatologista? É, Dependendo da situação, seria o sim. dermatologista. Sim. E o dermatologista também faz esse trabalho de estética também. Sim, muitos dermatologistas têm essa É uma especialidade na área. especialidade que eles fazem Isso, também, assim como farmacêutico se exatamente, na área da especializa na estética. área da estética, né? Neles existe como se fosse uma residência, algo bem mais aprofundado, Sim, porque atrela a formação dele de dermatologista. Mas muitos trabalham sim também com essa parte de sim, estética. E no meu caso, quando eu atendo um paciente que eu vejo que realmente ele necessita, eu encaminho. encaminha, né? Encaminho porque às vezes eles precisam de medicamentos que Uhum, quem prescreve é o médico. certo. E aí eu trabalho em parceria. Olha, Uhum, você precisa tratar isso, o dermatologista é o responsável, ele vai lhe orientar e depois a gente faz essa outra parte. perfeito. Né? Principalmente tem adolescentes que têm a pele muito acneica, Uhum, inflamada, e aí precisam de medicamentos de controle especial, que precisam da receita especial, e quem faz essa indicação é o e dermatologista. aí, eu queria que você orientasse, aí uma orientação para as pessoas que querem fazer algum procedimento, porque como as informações hoje estão muito fáceis de Uhum, chegar até a gente, e os meios de comunicação, assim, na palma da mão, você, sim, né, vê um monte de coisa ali. E eu vejo muitos procedimentos faciais, a pessoa assim, indo procurar melhorar seu rosto e sair pior, né, com algum sim, edema, alguma coisa. Eu já vi casos de óbito também, por sim, aplicações de alguns produtos. Eu queria que você orientasse a quem procurar? Qual é o profissional? Porque muitas pessoas também, como existe um acesso muito fácil à informação, pessoas que não têm qualificação sim. começam a querer fazer coisas que não estão Uhum. autorizados a fazer. Então, o que é que uma pessoa tem que procurar no profissional de estética para poder fazer esse tipo de procedimento? Pronto. Eu acho que primeiro vem a qualificação do Uhum, profissional, e aí ter uma pessoa que realmente possa uhum, indicar já ajuda. Analisar a rede social, hoje nós como profissionais, a nossa rede social, uhum. ela é uma forma de divulgar o trabalho da gente. Todos os profissionais, são cadastrados em seus conselhos. Boa, isso é muito Então, o bom. conselho, no meu caso, o conselho de farmácia, para eu atuar, eu preciso estar registrada no conselho de farmácia, eu tenho uma fiscalização do conselho de farmácia. De forma nenhuma eu posso atuar se eu não estiver vinculada a ele. Sim, Né? E aí é algo que já traz um respaldo. Por quê? Porque eu só estou vinculada porque eu tenho formação, entendi. certo? Em relação à qualidade do profissional, você acompanhar os procedimentos que ele faz, eu digo que a rede social é uma vitrine. E aí você pode estar acompanhando se ele faz aquele procedimento de forma rotineira, se faz parte da especialidade dele. Se tiver colegas que você conheça que possam também passar um feedback, né, Uhum. daquele profissional. E hoje o paciente ele não é mais leigo, como eu disse, ele se informa, procura realmente saber o que o profissional faz e o que é o procedimento que ele vai fazer. Hum. E entender que o bom profissional, quando ele recebe o paciente, ele não vai direto ao procedimento. Boa, isso é Ele importante. recebe o paciente, conhece o paciente, faz uma anamnese, uma avaliação. A gente tem todo um protocolo, fichas de acompanhamento. Nós temos fichas de autorização para cada procedimento, para divulgação de imagem, para qualquer etapa que eu vá fazer. Para a segurança do profissional e para a E do segurança paciente. do paciente também. Perfeito. Então, Viu? assim, é você realmente fazer uma investigação Sim, do profissional que você sim. está indo procurar.
Porque é seu rosto, né, É, cara? É sua... exatamente. A gente já vê aí pelas redes sociais, pelos jornais, muitos profissionais atuando ilegalmente. Hum. Como você falou, já teve casos de falecimento Já vi. realmente de profissionais que não são autorizados a fazer determinados procedimentos e fazem, né? E provavelmente ali o paciente foi pelo custo, pelo Sim. valor. Então, valor não significa qualidade. Certo? Todo mundo trabalha, todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro. E não necessariamente o barato. Às vezes o barato sai caro. Sai bem Então, caro. antes de se informar só pelo valor, estranhe, realmente pergunte. Algo muito barato não é normal, porque, de certa forma, a estética não é uma área barata. Uhum. Ela tem o seu valor. E o valor financeiro, falando, realmente é um valor considerado. Obviamente que existem os abusos e Sim, tudo tem que ser avaliado. claro. Mas prestar atenção que nem sempre o que é barato é com qualidade. Verdade, claro. Né? E um ponto que você falou aí, eu vou reforçar aqui a questão das redes sociais, de você analisar as redes sociais, mas ter cuidado também com o que o profissional fala nas redes sociais, Sim. porque às vezes a pessoa tem, às vezes tem uma pessoa, isso eu já escuto muito aqui também, que às vezes o profissional ele é muito bom, um bom profissional, estuda, atualizado, Uhum. ético, né? Sim. Ético, faz a coisa correta, mas ele não tem Uma técnica. uma boa comunicação, Sim, né? Aquela, também. ele não tem assim um carisma Não. muito grande, aí vem uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, Uhum. que não tem um estudo aprofundado, que não se Acontece também. atualiza, e aí só que o cara é um falastrão, sabe falar, sabe se comunicar, sabe aparecer, gosta de aparecer, e aí convence, É. né? Convence as pessoas e fica ali nas redes sociais. Aí a rede social hoje está cheia disso, né? Tá lotada. A pessoa aí começa a ter muitos seguidores, você não sabe exatamente se aquilo tá certo, começa a ter alguns depoimentos falsos ali que É. ele coloca, porque é fácil de você engabelar na Sim. rede social. E aí, mas É um conjunto de informações que o isso. paciente precisa ir E atrás. aí ele tem que ir ver, eu achei muito importante essa questão, saber onde é que a pessoa está cadastrada. Sim. Porque os que eu vi de erro que deu, ele não tinha autorização. Isso. A grande maioria. Não A tem grande maioria. autorização É. de De fazer atuar. aquele Então, acho procedimento, que de você, atuar. de você investigar, assim, E aí a gente vê em várias profissões, né? sim, em todas, não É. só na estética, em todas. Isso acontecendo, até na medicina mesmo, Sim. pessoas que se passando por médico Por fazendo, vai médico. enviar para não, mas era um auxiliar, um técnico É, eu que fico foi fazer o impressionada procedimento. Então, como é então, que assim, entra ali. pois é, e aí você tem que não olhar apenas o superficial, né? Você tem Sim. que ir porque é seu rosto, cara. É. E eu fico muito triste quando eu E a vejo sua vida, a sua porque vida. qualquer É. procedimento pode ser risco de vida para Teve um que eu você. vi no Fantástico, e eu acho que era um desses ácidos que se coloca. É, foi Que, o fenol. você lembra que foi um rapaz Isso. Ali foi aplicado o fenol. Normalmente quem faz essa aplicação são médicos. olha aí, Eu, por exemplo, eu não tenho autorização para fazer aplicação. A gente tem um conselho, tem uma legislação a seguir. Então a gente sabe até onde a gente pode pronto, ir. é o que você O falou, né? fenol foi aplicado por uma profissional que não estava habilitada. Hum, E aí o paciente teve uma reação alérgica e não resistiu. morreu. E os procedimentos, porque até isso a gente tem que saber quando um paciente passa mal, o que fazer, como agir. E isso também ela não tinha experiência. Né? Então É. a gente não está ali só para o procedimento, a gente está para qualquer A intercorrência intercorrência, que eu. porque além de saber o procedimento, a técnica, saber sobre a intercorrência é fundamental, porque entender sobre isso salva vidas. É. E aí eu queria, para finalizar, Roberta, se existe algum contraindicação, assim, se qualquer pessoa pode fazer, ou tem pessoas que não, a gente não pode mexer no rosto, Uhum. pessoas que não podem fazer. Dependendo do procedimento que for Ah, ser realizado, sim, tem contraindicações. Pacientes hipertensos, uhum. pacientes diabéticos, eu vou falar de uma forma geral, mas Geral, tudo sim. vai depender do tipo de Sim. procedimento. Gestantes, mães que estão amamentando, pacientes que têm doenças autoimunes, pacientes que estão
com câncer ou tiveram quadros de câncer com menos de 5 anos, mesmo que estejam curados com menos de 5 anos, não é legal realizar o procedimento. Então, pacientes que usam medicamentos controlados, mas controlados no sentido que não está no seu melhor momento para realizar aquele procedimento. O que eu digo, em momentos de crise, não Entendi. tem, então todos esses processos têm que ser analisados, por isso que é feita a anamnese. Muitas vezes o paciente não fala toda a verdade, infelizmente, Dá caneta aí, né? mas são essas as contraindicações mais Mais comuns. comuns, E que né? está lá dentro da nossa ficha, o paciente assina. Se ele omitir, A e, por exemplo, responsabilidade a dele. responsabilidade é dele. É dele. Você assinou o documento. Por isso que o documento é fundamental, porque me protege de sofrer ali um julgamento de uma pessoa que teoricamente omitiu, Sim, como também protege o paciente de alguma coisa que eu omiti omitiu. também. Perfeito. Deixei de fazer ou fui omissa em alguma situação. Pois, Roberta, perfeito. Perfeito mesmo. Assim, eu acho que a gente tem que lembrar que um procedimento estético ele é importante, sim, né? Muda a autoestima da pessoa, né? Impacta, sim, na saúde, porque hoje, como a questão da saúde mental, eu conversei aqui com uma psicóloga uma vez sobre a autoestima feminina. Sim, E um dos pontos que ela falou na autoestima feminina que impacta foi essas comparações, né? E nas sim. redes sociais hoje está demais, É. né? Nós Nossa, somos um só. Não podemos né? comparar. Mas é um dos pontos, porque antes você É, se comparava com pessoas ali do seu meio. Hoje você se é, compara com pessoas de qualquer é. parte do mundo, né? Então, e aí fica olhando e isso diminui a autoestima da mulher. E o procedimento estético, ele aumenta, né, a autoestima, Sim, impacta na saúde, impacta todo. no bem-estar da pessoa, na segurança, na autoestima, de homens e mulheres, né? Isso. Então, realmente é um procedimento muito é importante. E nos dias de hoje, ele está cada vez mais importante. Porém, tem que se lembrar que, antes de tudo, existe a sua segurança, né? Ou seja, Exatamente. Saúde em primeiro não lugar. adianta você tentar fazer um procedimento por fazer, que pode lhe Exatamente. prejudicar, e aí você pode ter uma sequela que aí você vai se arrepender para o resto da Exatamente. vida. Então, é procurar realmente profissionais que sejam habilitados, tenham cuidado e orientem, assim como você orientou. Tá bom aqui. Exatamente. Roberta, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Obrigado foi um mesmo. prazer. Muito obrigado mesmo. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela COPEG, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.